a pergunta que fica é: Renato Paiva adaptou? E aí, Igor? É, vamos lá. Cara, não acho que tenha adaptado. Como eu falei, melhorou, na minha opinião, melhorou. É, comparado ali, acho que a partida fora de casa contra o Carabobo foi extremamente irritante. Foi horrível, horrorosa, patética, assim. É, mas assim, pegando a sequência, o jogo contra o Inter não foi esse espetáculo todo, mas beleza, fez o que tinha que fazer. E você já conseguia ver. Eu acho que a minha principal crítica ao trabalho do Renato Paiva é você não conseguir identificar nada no time, assim. Você não sabe se o Botafogo. A gente viu lá um time bem montado contra o Palmeiras no primeiro jogo do Renato Paiva. Você sabia o que o Botafogo queria fazer, que era roubar a bola e acelerar no contra-ataque. Mas depois disso, cara, não sabia assim, não tinha mais essa saída de contra-ataque, não tinha construção por baixo, não tinha lançamento, não tinha cruzamento, não tinha bola, não tinha nada. Era a bica do John buscando o Igor Jesus pra ele tentar botar uma bola no chão e fazer alguma coisa lá na frente. Mas o time melhorou. Sim, eu vou bater nessa tecla de novo. O jogo contra o Estudiantes, principalmente o primeiro tempo, foi muito bom. O Botafogo não sofria em momento nenhum, tomou 2 gols ali do nada, assim, absolutamente do nada. Mas eu acho que o Arthur é um cara que tende a crescer, é um cara que tem futebol, diferentemente do Juan Cruz, que na minha opinião eu não consigo enxergar nada. O Arthur, eu acho que é um cara que tem futebol, que tende a crescer nesse time. O Santi Rodrigues, eu acho que é um cara que também pode agregar muito nesse time, né? Tá voltando de lesão agora. O próprio Nathan Fernandes. Eu acho que o Jefinho é subaproveitado nesse time do Botafogo também. Eu acho que, apesar de ser um cara limitado, assim, né? Não tá longe de ser um grande craque e tal. Mas é um cara que pelo menos ele tenta. Ele vai tentar ali 5 vezes. Uma ele vai passar e vai sair na cara do gol. E isso ajuda já muita coisa. Então, assim, cara, eu acho que dá pra jogar mais. Eu acho que tá melhorando. Eu acho que o Paiva desistiu daquela ideia maluca de 3 volantes, de Patrick de Paula, como camisa 10, assim, já viu que não vai funcionar. Dessa vez ele testou o Alan mais ali pela direita, né? Eu acho que foi muito mais para auxiliar o Vitinho numa marcação, assim. Eu vi a galera elogiando a partida do Alan, achei nada demais, assim. Ele correu, tentou, se doou e tal, mas tomou uns dribles que não dá para tomar, como um volante do nível dele, de Europa, de seleção brasileira. Pouco agrega ofensivamente também. Enfim, eu acho que tem pontos a melhorar, tá melhorando, isso é inegável. Eu acho que alguns jogadores também estão começando a dar sinais. O próprio Arthur estava num momento muito bom, vinha de 2 jogos seguidos com gol e assistência, acabou tendo um desconforto ali, não jogou contra o Flamengo, mas é um cara que tá começando a render também. Enfim, a dupla de zaga tá bem. O Vitinho, que me irrita profundamente, vocês sabem também, mas está fazendo até uma boa temporada, tem melhorado. Acho que ele tem inventado menos, de certa forma. Então, um cara que também está ali fazendo seu papel. O Cuiabano é um grande destaque. A gente falou isso aqui depois do jogo contra o Bragantino, se eu não me engano. Que eu falei que para mim o Cuiabano tinha que ser titular. E o Paiva arrumou um lugar para ele ali. É engraçado que o Botafogo gastou o dinheiro que gastou e tá improvisando o Cuiabano como atacante, mas é um cara que tá funcionando também. Eu acho que ele tem essa força física, é um cara que gera muito perigo. Eu acho que a todo momento, assim, ele tem se entendido bem com o Telles. Então, assim, eu acho que os jogadores estão crescendo, de certa forma, estão melhorando de desempenho. O Paiva também parece estar tendo mais noção do que ele está fazendo, das mexidas, da forma com que escala o time. Acho que ele demora muito a mexer no time. No jogo contra. Não foi no jogo de ontem mesmo, ele vai mexer com 46 do segundo tempo, assim. Não entendi muito bem para quê. Eu acho que faltou um pouco de ambição, assim, até no jogo de ontem. Mas está melhorando, assim. Não acho que tá longe de estar me agradando assim profundamente, de eu estar apaixonado pelo Paiva, mas pelo menos a gente consegue enxergar uma evolução tanto dele quanto do time de maneira geral, coletiva, quanto dos jogadores individualmente. Bom, você já respondeu uma outra pergunta que eu ia completar, que era sobre o Arthur. O que você estava achando sobre o Arthur, que veio, né, teoricamente não, mas ali na posição, a palavra substituir é complicada, né? Mas ali na posição do Luiz Henrique. E, bom, acho que você falou bem o que você está achando dele, se você quiser completar alguma coisa.
Não, só queria. Cara, que saudade, assim, é bizarro, né? Mas. Só passando, eu acho que é um cara, como eu falei, eu acho que ele tem futebol, principalmente com confiança, assim. Eu acho que ele precisa ainda mais de confiança. Às vezes eu sinto falta um pouco desse drible, desse um contra um e tal, que ele não oferece tanto. Eu acho que é um cara que muitas vezes pode encarar o lateral assim, acaba tocando para trás. Mas eu acho que tá melhorando, tá agregando, fez uma baita partida contra o Estudiantes, assim. E isso para jogador com confiança, cara, pode ser o pior que tem, assim, é um cara, não dá pra você nunca ignorar esse componente no futebol. Eu acho que é um cara que tende a ser titular, inclusive, nesse time, deve agregar demais. Eu vejo como um bom jogador, claro, tá longe de ser o Luiz Henrique, mas eu acho que é um cara que pode agregar muito e no atual elenco do Botafogo, acho que é titular com certa tranquilidade, inclusive. Cara, eu acho que tá muito abaixo. Meu palpite aqui não ganha, principalmente o Campeonato Brasileiro. Acho que não ganha, já abriu uma boa distância aí, por mais que tenha muito campeonato e tal. Mas, cara, eu vejo uma evolução no trabalho do Paiva, assim. A gente já falou aqui da quantidade de desfalques e quem são esses desfalques que fazem diferença. Mas eu vejo uma evolução no Paiva. Eu sempre, todo o trabalho assim, eu sempre busco me apegar a, aos lapsos bons. Não os lapsos bons, mas os momentos bons. O Botafogo, por exemplo, faz um 90 minutos, vamos botar aí, sei lá, 70 minutos contra o Estudiantes, muito bons. Muito mesmo, assim, achei uma excelente atuação do Botafogo. E aí tem um lapso lá de desligamento e tal, tem o pênalti que é controverso. Então, cara, eu acho que eu sempre busco me apegar. Se o time consegue mostrar aqueles 70 minutos ali, eu entendo que ele consegue mostrar 90 em outra situação, em outro adversário. Então, sempre eu entendo que quando tem um momento bom, esse momento bom consegue ser repetido algumas vezes. Então, eu sempre busco me apegar nisso. O Botafogo sofre contra o Estudiantes por um lapso de desligamento ali que é muito rápido e que não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. O Caio até caiu aí, falando de Botafogo e tal, né? Foi de esporte, foi de Santos, deu merda. Esse lapso do Botafogo não pode acontecer, mas isso é algo muito fácil de ser corrigido, entendeu? Eu acho que não vai ser todo jogo que o Botafogo vai ter um lapso de desligamento, isso é detalhe. Então, mesmo se o Botafogo não conseguisse o gol do Arthur ali no final, ou tivesse empatado com os Estudiantes, eu ainda teria a mesma opinião desse momento bom do Botafogo. Então, eu vejo uma evolução, acho que com a volta dos desfalques o Botafogo vai crescer, vai conseguir competir mais, tá bem na frente do Botafogo que era no início do ano, óbvio, né, um trabalho estruturado, contratações, enfim, técnico, então eu vejo esse Botafogo crescendo sim. Não sei se vai bater campeão esse ano, realmente não sei. Acho que é erro do planejamento do Textor desde o começo, falei isso aqui. Acho que para você se manter no topo, você tem que ter outras posturas. Então, não sei se vai bater campeão, ninguém sabe, na real, né? Não dá para cravar isso, mas o meu palpite aqui não bate campeão. Mas eu consigo ver uma evolução nesse trabalho e ver um Botafogo competitivo.